A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui rapidinho para fazer mais um breve vídeo e irei dar continuidade falando a respeito dos símbolos cristãos, se é permitido ou não usar os símbolos cristãos nas nossas igrejas. Então veja bem, amados irmãos e irmãs, como eu já havia falado no vídeo anterior, todas as igrejas cristãs históricas, sejam católicas, com católica romana, católica ortodoxa e outras correntes, como as igrejas protestantes históricas, todas elas enfatizavam de uma certa forma a importância dos símbolos, como eu já havia falado no vídeo anterior, e principalmente o símbolo da cruz, o símbolo da cruz. O símbolo da cruz ela não era vista pelos protestantes históricos, e pelos cristãos durante toda a história, não era vista como um sinal de maldição. A cruz ela ficou sendo vista como um sinal de maldição através de novas interpretações de teólogos modernos, certo? Principalmente do pentecostalismo, certo? Porque das igrejas históricas não. As igrejas históricas, pelo contrário, dão uma ênfase muito grande ao símbolo da cruz. E nós temos um grande exemplo disso no próprio hino da harpa cristã. Isso, o hino da harpa cristã, que é a harpa das Assembleias de Deus. Então veja bem, o hino que ele se chama A Mensagem da Cruz, Aqui no final está AA, porque AA é o significado de Antônio Almeida. Antônio Almeida, ele foi o tradutor desse hino, ele não foi o escritor. Quem compôs esse hino, na verdade, foi um teólogo, um pastor metodista, deixa eu ver se me lembro o nome dele, George Bernard, George Bernard, ali em 1913, mais ou menos isso. George Bernard, ele compôs esse hino baseado, de uma certa forma, em uma certa reflexão que ele fez do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí, através dessa inspiração, saiu esse belíssimo hino, composto aqui pelo George Bernard, que foi traduzido aqui para a nossa língua pelo Antônio Almeida. Por isso nós vemos na maioria das harpas esse AA, que significa aqui Antônio Almeida. Então veja bem, olha o que diz o hino da Mensagem da Cruz. Veja que fala da cruz de maneira positiva, não vendo a cruz como sendo algo maldito. Vamos lá. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ou seja, antes realmente ela era vista como símbolo de vergonha e dor. Por quê? Porque a cruz era um método de execução, para condenados, para criminosos. Então veja bem, era uma morte vergonhosa. Então ela era vista antes como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, aí já fala da cruz de maneira positiva, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Tá vendo? Então aqui elogia a cruz de maneira positiva, não está sendo contra o símbolo da cruz, nem está chamando a cruz de maldição, certo? Então veja que essa ideia de dizer que a cruz é maldição é uma ideia nova, certo? É uma ideia completamente nova, que foge de todo o cristianismo histórico, que rompe definitivamente com toda a tradição histórica cristã. Então, eu como pastor, que tenho teologia, jamais eu posso pregar uma coisa dessa, dizer na minha igreja, nas igrejas, que a cruz é amaldiçoada. Isso é uma teologia que não vigora. Aí o hino ele diz mais: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Então imagine aqui invertindo isso aqui para a maldição. Quer dizer, ele ia louvar: sim, eu amo a mensagem da maldição, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha maldição, até por uma coroa trocar. Isso não cola.
né? Então, isso é uma coisa que não vigora. É uma teologia mesquinha, individualista, egoísta, que não corresponde com o cristianismo histórico de sempre. Então, veja mais. O texto diz: desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Então, mais uma vez aqui, ele fala da cruz de uma maneira positiva, certo? Ou seja, dizendo que a cruz, né, tem para ele atrativo sem fim. Ou seja, ele tinha respeito e honra pela cruz, porque a cruz realmente se tornou o sinal de nossa salvação, porque nela Cristo nos redimiu. Então corta essa ideia de dizer que o cristianismo histórico era contra símbolos. Não. Realmente os protestantes foram taxativos, os protestantes históricos, né, contra a idolatria, certo? Contra muitos absurdos, né, que aconteceram na história da igreja, né, e enfatizaram de uma certa forma a importância da centralidade de Cristo, que Cristo é o centro de nossa fé, remediador entre Deus e os homens, a mediação única de Cristo, certo? Enfatizaram a centralidade das Escrituras, certo? A centralidade de Deus, né? A centralidade da graça, da fé em Jesus Cristo, né? Tudo isso, a centralidade de Deus, tudo isso. Agora, os reformadores históricos jamais foram contra os símbolos cristãos, certo? É isso que eu estou falando para você. Tanto é que se você entrar numa igreja luterana hoje, em certas igrejas históricas antigas, vai parecer mais com uma igreja católica do que até mesmo com muitas denominações do evangelicalismo hoje. Veja, não é o fato de a igreja católica estar desviada de uma certa forma dos princípios bíblicos originais que a igreja, que tudo que seja católico, ou tudo que a igreja católica use, seja satânico, seja demoníaco. Não, jamais podemos pensar nessa perspectiva, certo? Jamais podemos pensar nessa perspectiva, até porque a igreja católica, com todo o desvio dela, como nós cremos, ela ainda conservou muita coisa do cristianismo histórico que nós, pentecostais, tiramos. Esse é o problema. Tiramos. Então, temos que ter cuidado, temos que ter cautela com certas coisas. O hino aqui, a mensagem da cruz, é belíssimo e ele mostra claramente como era a crença dos protestantes tradicionais, dos primeiros protestantes, certo? Dos precursores da reforma, daqueles que começaram a reforma protestante. Então a gente vê aqui esse hino aqui foi composto por um pastor de uma igreja protestante, metodista, né? Então, irmãos, vamos ter cautela, vamos ter cuidado, vamos estudar com mais profundidade a nossa fé, para que possamos conhecê-la. Porque o cristianismo ele não tem apenas 150 anos, 200 anos de existência, não. Tem 20 séculos de existência, certo? E o cristianismo não se restringe apenas a uma cultura, né? Está em vários povos, né? Em várias nações, em várias culturas, e precisamos conhecê-lo dentro de todas as suas dimensões. Amém? Então que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.